Boa tarde. Boa tarde a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir, me ver? Tive uns probleminhas técnicos, mas tudo ótimo. Então, é com muita alegria recebê-los aqui. Desejo que todos estejam e permaneçam bem neste tempo de pandemia. Eu sou Karina, sou bióloga, tenho mestrado em Clima e Ambiente, trabalho atualmente na Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Cachoeira de Itapemirim e estou como presidente do Comitê de Bacia do Rio Itapemirim. Gostaria de agradecer também a todos os meios de comunicação que nos apoiaram divulgando o nosso evento, né? Aqui Notícia, Rede Sim, a Prefeitura de Cachoeiro, e todos vocês que divulgaram nas suas redes sociais o nosso evento. Também gostaria de agradecer os nossos apoiadores, os patrocinadores, a Gazeta e a Uniaves, dizer o nosso muito obrigado. Nós vamos agora só falar algumas regrinhas de convivência para que nós possamos aproveitar ao máximo a fala dos nossos convidados e essa ferramenta. Então, eu gostaria de pedir que todos desliguem os seus microfones para evitar o ruído. Dizer que os nossos palestrantes terão 20 minutos para poder fazer a sua fala e que as perguntas vão ficar no final, tá? E que vão ser feitas no chat. Então, dependendo do tempo que nós tivermos, não vai dar para responder a todas as perguntas. Então, eu gostaria que quem desejasse fazer a pergunta, deixe também um contato, e-mail, telefone. A nossa equipe de comunicação está atenta, vai pegar todas as perguntas e nós entraremos em contato para poder fazer a resposta. Tá bom? Eu gostaria também de falar que nós vamos emitir certificado. Então, antes de terminar esse webinar, nós vamos colocar no chat o link para você acessar para poder ter um certificado, tá? Nós vamos passar um vídeo inicial e logo estaremos dando andamento à nossa Karina, agenda de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Pode falar, Karina, Paulo. eu gostaria de lembrar dos 14 anos do comitê, do aniversário. Eu vou falar, Paulo, depois do vídeo. Ah, tá. Sejam bem-vindos todos mais uma vez. Nós vamos ter um vídeo de abertura e vamos dar andamento na nossa agenda. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim convida para o seu primeiro webinar Juntos por um Rio. O evento será totalmente digital, através de lives que serão transmitidas pelas redes sociais do comitê. Acompanhe nessa semana apresentações culturais e temas relevantes sobre a gestão de recursos hídricos. Webinar Juntos por um Rio. Patrocínio Viva! Aproveite cada momento. Frango Uniaves. Bom, este webinar é para comemorar o aniversário do comitê. E nestes 14 anos, né, o comitê foi construído por muitas mãos. E neste momento eu quero agradecer a todas as pessoas, membros que passaram pelo comitê, que foram membros do comitê, que foram desbravadores no seu tempo, né? Nosso muito obrigado, vocês facilitaram a nossa caminhada. E tantos desafios e tantas conquistas, né? Que foram consolidadas a existência do comitê no seu território. Tivemos muitas conquistas e hoje nós temos essa responsabilidade de dar continuidade a esses trabalhos e enfrentar os desafios propostos no nosso tempo. Então, eu também gostaria de agradecer a todos que são membros do comitê neste mandato, por ter nos confiado a diretoria do comitê,
a mim, Karina, ao Paulo Breda como vice-presidente, a Ana Heloísa como secretária executiva do comitê. Temos muitos desafios pela frente e este webinar comemorativo de aniversário é uma oportunidade que, por meio dos diálogos que estão sendo propostos nesse webinar, a gente fazer uma reflexão na busca da integração articulada das dimensões territoriais, políticas e sociais tão necessárias para uma gestão de recursos hídricos eficiente e eficaz. Essa é a busca constante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. E para dialogar conosco, nós temos o professor Edmilson e o professor Volney, que já estão aqui conosco, para falar para a gente, né, de um tema tão importante, que é água e desenvolvimento. Nós convidamos o professor Edmilson Teixeira. O professor Edmilson Teixeira é engenheiro civil, mestre em hidráulica e saneamento, doutor em recursos hídricos, com pós-doutorado em hidrodinâmica sanitária e ambiental e em gestão de recursos hídricos. Atualmente é professor da UFES, né, no programa de pós-graduação de engenharia ambiental, coordenador do programa de pós-graduação de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, que é o Profiágua, aqui no Espírito Santo, e coordenador do Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional. Doutor Edmilson, por favor, a fala está com o senhor. Então, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um privilégio, eu diria, né, estar aqui dentre vários que poderiam estar fazendo essa apresentação para vocês, 14 anos de aniversário. A gente já está aqui atuando há bastante tempo, desde o primeiro comitê. Na verdade, eu fazia parte de um grupo que criamos aqui no departamento, que era Hidráulica e Saneamento antes, junto com o professor Antônio Sérgio, o Daniel Rigo. A gente criou o GEAR lá para trás e fomos apoiadores da criação do primeiro comitê de bacia, que foi o Itaúnas. Então, a parte do diagnóstico socioambiental que deu origem à criação foi o nosso grupo quem elaborou naquela época. Ou seja, nessa trajetória aí, é muita convivência, muita tentativa de contribuir como professor, como departamento, como universidade, para o fortalecimento da própria política nacional de recursos hídricos. A gente é de uma universidade federal, então estamos no Espírito Santo, mas sempre buscamos contribuir para o Brasil, para o mundo, e é isso, né? Então é uma trajetória legal ver 14 anos aí de vida de vocês. Então isso é muito legal. Então, uma vez feita essa parte aí inicial, eu vou então entrar propriamente dito na apresentação. Eu vou compartilhar aqui a tela e apresentar, né? Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, professor. Ok, professor. Então, deixa eu tirar esses resíduos aqui. Então é isso, deixa eu marcar tempo aqui para não passar. Então, o tema, água e desenvolvimento. Então, iniciando aqui, dando essa imagem, dá para a gente perceber aqui água e diversas imagens que retratam relações, ambientes, em termos de sociedade. Então, poderíamos pôr de outras imagens que poderiam retratar, mas aqui elas têm um propósito, a forma como ela está colocada, mas se a gente olha essa primeira fileira superior, da esquerda para a direita, então a gente tem... Vocês veem o mouse também? Quando eu passo o mouse, vocês veem o mouse? Sim. Sim, né? Então, aqui eu estou tratando, né, água para beber, né?
aqui tentando retratar esgotos sendo lançados no ambiente. Então, aqui a gente vê uma região de uma área urbana com um curso d'água atravessando essa região e inundado, né? Então, vê aqui um momento com cheias e inundações. Essa quarta retrata aqui um curso d'água com uma quantidade de resíduos sólidos, lixo, lançado aí já posto. Na segunda fileira, aqui essas duas primeiras imagens, água, né, para fim de produção de alimento, uma grande produção, aqui já no segundo, de uma produção já menor, pode ser de subsistência ou para, né, uma escala de produção possivelmente menor, mas com agricultura. Aqui a gente já vê água no contexto de geração de energia, hidroenergia. Aqui é o vertedouro de uma barragem, aqui, né, uma barragem de geração de energia elétrica. Aqui a gente já vê água com a indústria, e aqui a gente pode ver tanto captação quanto provavelmente lançamentos de efluentes industriais. Aqui na última fileira a gente tem essa relação de água para fins da área pecuária, então dessedentação aqui de animais. Essa já retrata a questão mais ecológica. Aqui pesca, mesmo que esportiva, mas, né, lazer, pesca. Aqui mais a questão de lazer, como eu falei, poderíamos trazer muitas e muitas outras imagens. Então, mas aqui, como eu falei, que tem um propósito na construção do que a gente está tratando, água e desenvolvimento. Essa primeira fileira aqui, se a gente se atentar bem, abastecimento, esgoto, né? Drenagem, e aqui resíduo sólido. Então, isso aqui tem a ver com um setor e tem a ver com uma política de saneamento básico, né? Aqui, essa parte de cima. Essas duas imagens aqui, a gente pode, sim, relacionar de início com água e agricultura, né? Mas aqui, digamos que seja um pequeno produtor, agricultura familiar, se for uma comunidade quilombola, não importa, mas isso aqui também pode ter outros sentidos também, né? Questão de patrimônio, cultura, né? No contexto de água. Aqui água, como a gente falou, setor hidroelétrico, setor industrial, setor agropecuário, meio ambiente, aqui pode ser, né, lazer, esporte, lazer, seja tudo que a gente está vendo aqui, relação de água com os setores, com ambientes, mas tem políticas específicas que tratam de cada parte do que está sendo mostrado aqui. Ou seja, a gente já está vendo que só com essa imagem que tratar de recurso hídrico é tratar de setores, segmentos, de políticas que interagem sobre um mesmo território. Recurso hídrico também tem a sua política, incidindo sobre um território. Então, quando a gente vai falar de desenvolvimento, então, isso tudo está atuando sobre um território. E se a gente pega, aqui já para exemplificar, né, a gente está aqui, digamos, com a bacia do rio Itapemirim. Né, aqui já pegando o plano de recursos hídricos de vocês. Né. Então, aqui está a bacia do rio Itapemirim. E quando a gente olha aqui, faz uma viagem sobre uso e ocupação, buscando entender essa relação de demanda também. Então, também vai um pouco na linha daquela primeira imagem. A gente vendo uso e ocupação do solo, dá para ter já uma boa leitura aqui, mesmo que parcial, do que pode já ter, né, sobre o território de relação de água com o território. E quando já resume um pouco mais, tirando de imagens como aquela e outra,
de avaliações diagnósticas que foram feitas aí por vocês, já vai aparecendo, veja, abastecimento humano, que tem a ver com o setor, né, de saneamento básico, criação animal, irrigação, ou seja, isso aqui é um outro setor, né, que no estado do Espírito Santo você tem a SEAG, a Secretaria, né, de Agricultura, está aqui, pesca, etc. Indústria, ou seja, dos usos consultivos, aqui você já destacam 3 usos bem significativos, né, e 3 segmentos, setores, grandes setores aqui, que requer interação. Mas não só esses consultivos, né? Quando vai para outros destaques em termos de uso, você tem aqui mapas, né, que estão estudos apresentados por vocês, destacando aqui o setor hidroelétrico, geração de hidroenergia, veja, aqui também tem. Não é? Aqui, mesmo que não chamando de setor, mas é um aspecto que, sim, que é bastante determinante, são pequenos barramentos de vários, talvez, né, agricultura, piscicultura e etc., né, pequenas PCHs, não importa, mas a grande parte aqui são pequenos barramentos. Turismo. Então, vocês destacam também essa relação do território aí com a atividade de turismo, ecoturismo, agroturismo, turismo de natureza, de aventura, veja, histórico, cultural, religioso. E o que isso tem a ver, né, com recurso hídrico, gestão de recursos hídricos? Meio ambiente, vocês destacam aspectos, mas tem unidades de conservação e outros aspectos aí, né, na área ambiental. Pesca também é destacado aí no trabalho de vocês. Pesca tanto tem a parte interior, né, como tem parte mais tendendo a parte costeira, mar. Mineração, vários segmentos da mineração, aí mármore, granito, né, tem extração de areia e etc., né, que tem relação com a parte de água, né, seja gerando problemas de impurezas na água, necessitando de água para partes de processo. Mas tem essas relações aí, setor de mineração, outro segmento, né? E veja, colocou aquela imagem que eu falei, pequenos produtores, agricultura familiar, etc., tudo isso também, vocês também chamam a atenção no próprio plano, né, de vocês. Se essas coisas estão ali diagnosticadas, colocadas, é porque deve levar em consideração de alguma forma, de fato, quando está buscando, né, fazer essas inter-relações entre quantidade e qualidade de água, etc., aqui. Então, a gente começa falando disso, né? Seja uso, seja relação, seja lá o que for, água para quê, demandam para o quê. Mas a gente também, claro, precisa, num lugar, saber o que a gente tem de disponível. Então, água disponível. Então, formas, né? Então, você vê, faz avaliações, aqui é um mapa do Plano Estadual de Recursos Hídricos, e que mostra a distribuição média de longo prazo, termo, né? Em termos de estado. Ou seja, no norte, aqui tem a legenda, quanto mais da parte superior para a parte inferior, vai aumentando a disponibilidade, né? Em termos médios. Claro que isso é regional, claro. Quando você vai para cada ponto ali, você pode ter particularidades ali. Mas quando vem para o sul, onde vocês estão, a cor ali é de 4,5 a 6, mostrando que não está tão mal assim. Só olhando de início a água superficial, se olha a disponibilidade hídrica subterrânea, a gente tem aqui os tipos de fraturas, de rochas, né? E aí isso se relaciona bastante com o tipo de água subterrânea que você pode ter, mas mais as rochas sedimentares, ali mais para cima, você tem maior potencial, né, de vazão de água subterrânea, e aqui no sul não tanto assim, comparado com o norte. Mas aqui, quando você vai olhando já a questão, não só a quantidade, mas já um cruzamento de disponibilidade e demanda, fazendo até já balanços hídricos, seja de quantidade quanto de qualidade, à esquerda de quantidade, mostrando que o norte, né, vai para o norte,
você vai tendo menor disponibilidade, tendendo à região mais semiárida, o centro, né? O sul, veja, está de verdinho ali, é a parte ali na legenda, com uma melhor disponibilidade em termos já do próprio balanço. Em termos de qualidade de água, já que a gente não dissocia quantidade e qualidade, então uma visão da questão de poluição das águas aqui por carga orgânica, que é a que é mais factível e mais fácil sim, de também determinar. Então você vê que o estado como um todo não é nada satisfatório. Agora, quando você olha aqui no sul, dá para enxergar uns verdinhos, uns amarelinhos, que também, veja, disponibilidade hídrica em quantidade não é tão mal, não está mal, e em termos de poluição das águas, relativizando, não no estado é a região, talvez, que está com menos dificuldade. Então, indo nessa relação que a gente, estou tentando ser breve aqui por causa do tempo, muito mais para provocar vocês também, para a discussão. A gente entra, então, água, todos desejam água para todos, olhando disponibilidade, essa questão espaço-temporal, ou seja, água, a gente pega aqueles mapas que diz com aquelas cores, ali tem mais ou tem menos, mas não é constante, isso é variável ao longo do ano, como a gente sabe, que tem épocas que tem mais disponibilidade em termos de chuva, não por reservação, e você tem momentos com menos, Então, quem está mexendo com gestão tem que dar conta dessa variação, sem se falar dos eventos extremos ou situações que acontecem também imprevistas, Então, é isso, mas no longo prazo aí a gente tem aqueles mapas que dão uma visão mais de longo prazo. Mas entrando para a gestão, então é isso, todos querem essas várias particularidades e especificidades no lugar, precisa de mediação, precisa de uma condução para que a água, que é um bem público, de acordo com a nossa política Brasil, é um bem público, então, que ele possa seguir esse princípio em termos de gestão. Que a gente tente garantir água para... Aí depende do qual é a condução, para o quê? Para os diversos usos, mas água para quê? Para quem? Quem tem direito, quem tem acesso, como é que é isso na prática? Então, a gestão de recursos hídricos, entendendo aí como os conceitos sempre são bons, sempre gosto de destacar. Vocês conhecem o Lana, o Eduardo Lana, trabalhou até aqui, mais recentemente no plano estadual, é uma pessoa de grande contribuição em termos de recursos hídricos no Brasil, aposentado em termos de academia, foi um dos grandes responsáveis pela própria implementação da política. Então, processo de articulação, veja, fazer gestão, articulação. Você tem que estar articulado, tem que ter articulação, senão você não está fazendo uma boa gestão. Processo de articulação das ações dos diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço. Ou seja, o espaço, ali tem o da bacia, mas não necessariamente se atém só ali, depende dessas relações. Visando garantir, com base em princípios e diretrizes previamente acordados e definidos. Então, a gente usa muito um termo que é fazer com e não fazer para. Muitos processos de gestão falham porque dirigentes, gestores tentam fazer para a sociedade e não com a sociedade e acabam tendo muitas dificuldades na implementação, tentando garantir isso, de acordo com a adequação dos meios de exploração dos recursos às especificidades do ambiente. Ou seja, veja, Brasil variado, dentro do Espírito Santo, a gente viu o norte é de um jeito, o sul é de outro, o centro é de outro, o oeste. Então, a gestão, como você vai ter essa maestria, essa condução, vai depender muito das particularidades do lugar. Agora, queira ou não queira, a gente sempre vai estar trabalhando com grandes 4 componentes aí, que é demanda, estão demandando, o que você tem disponível,
E o que você faz depois que você tem o balanço? Isso que a gente falou, né? Água para quem? Você oferta, você oferece para quem? Quem tem direito? Quem tem prioridade? Como é que é isso? E essa parte de reserva, às vezes ela é pouco ressaltada, muitos ficam muito atentos a usar o que está aí, né? Mas se a gente vai para conceitos, e aí a gente vai ver até onde essa reserva ela é ou não é relevante, não é só reserva de barragem, só para usar aqui agora, está falando reservas em termos geracionais, né? Aí estamos falando de um outro contexto, né? Mas ainda aqui, gestão lá em cima, né, de recursos hídricos, aí a gente puxa, né? Gestão de recursos hídricos, a gente entra agora, gestão de recursos hídricos no contexto do desenvolvimento de regiões versus integração de política. Então, a água é indispensável para a vida, a gestão eficaz dos recursos hídricos, que é um enfoque integrado que concilia o desenvolvimento econômico e social e a proteção dos ecossistemas naturais, a Declaração de Dublin, 92. Ou seja, essa é uma primeira pergunta que a gente está fazendo já aqui. O objetivo que a gente vai ver das políticas de recursos hídricos, tá? Já a gente vai voltar àquela questão. Então, assim, se a gente pega e vem, né, agora, olhar Brasil, Espírito Santo, no contexto de fazer gestão, a gente tem política, a gente tem sistema de gerenciamento, né, política, instrumentos, tem várias coisas aí, como um ferramental para pôr em prática. E tem aí os objetivos, eu queria pegar ele para ir no contexto do desenvolvimento, gestão de recursos versus desenvolvimento. Então, quando a gente olha na política nacional, está lá que no Espírito Santo só tem um objetivo a mais, que fala de áreas úmidas, mas tem esses 3 objetivos aí. Assegurar às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequado aos respectivos usos. A utilização racional e integrada dos recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável. Veja, explicitando. E a prevenção e a defesa contra eventos zoológicos críticos de origem natural decorrentes do uso inadequado de recursos naturais. Se a gente fizer uma análise profunda aqui, vai dar para perceber que o primeiro objetivo também trata de desenvolvimento sustentável. Esse termo que tem aqui, assegurar a atual e futuras gerações, tal, isso aqui é a palavra-chave do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o primeiro objetivo da política chama desenvolvimento sustentável. O segundo explicita desenvolvimento sustentável. E o terceiro, se você fizer uma análise aqui que está falando de eventos extremos, aqui é um cuidado, é o recurso hídrico como política, como setor, tentando minimizar conflitos, problemas, impactos, perdas, etc., que podem estar relacionadas, né, com água, seja por excesso, seja por déficit, né, em situações muito extremas, que são o que diz respeito. Ou seja, tudo isso aí, no nosso entender, a gente, aí o nosso grupo aqui, pelo menos, né, ressalta muito isso. Que os objetivos da política nacional de recursos hídricos e, consequente, as derivadas delas, estaduais, Distrito Federal, e aqui o Espírito Santo não é diferente, contribuem para o desenvolvimento sustentável de regiões? É isso que a gente está perguntando. Qual é o fim, então, da gestão de recursos hídricos na bacia do rio Itapemirim? Eu estou perguntando. É água? Está fazendo gestão para distribuir água, garantir água, quantidade e qualidade? Esse é o fim? Vocês aí, membros de comitê, vocês estão aí para quê mesmo? Qual é a contribuição que vocês estão buscando, de fato, dar para o Estado do Espírito Santo e para essa região aí em particular? Ou é algo no que diz respeito ao fim é desenvolvimento ou sociedade sustentável? Quer contribuir para isso ou é para a água em si? Qual é o ponto? Porque, dependendo de como encare e leve isso, a gente pode se aproximar mais ou menos da sociedade. Não é estar entre nós mesmos, os mesmos grupos de sempre, né? As renovações são poucas no geral.
né? A gente está aqui há quantos anos? A gente vai vendo as pessoas, são as mesmas, muitos dos mesmos que militam. A gente está conectado com a sociedade, a gente está tentando ver a relação da água que a gente está aí trabalhando com geração de emprego e renda, com bem-estar, com educação, promoção de educação. O quê? Qual é essa relação? Enquadramento de corpos d'água, fizemos aí. Vai aumentar o índice, diminuir o índice de desemprego na região? Qual é, de fato, a nossa? Né? Então, quando a gente pega o território da bacia do Itapemirim, está aqui, a gente falou, tem um monte de demandas de segmentos, setores demandando, etc. E se a gente tentar resumir aí, você vai encontrar, como a gente falou, agricultura, urbanismo, esporte, lazer, patrimônio, pecuária, sabe? Um monte de setores que têm políticas próprias, segmentos próprios, têm demandas e interesses próprios. E a pergunta é como é que a gente põe isso aí junto, quem está falando é de desenvolvimento de um lugar, que depende disso tudo, desenvolvimento, né? E a política de recursos hídricos o setor de recursos hídricos é um deles, que está ali sobre. Agora, pode ser que recursos hídricos se diferencie de muitos aí, né? Porque ele pode ser simbólico, a água, pode ser integrador, talvez o mais integrador de todos que estejam aí, seja o próprio setor de recursos hídricos, né? Quem sabe. E aí você olha aqui, eu já estou terminando, viu? Só vim aqui mais provocar. Aí a gente vem aqui esse é o último slide praticamente, tá? Que a gente vem aqui, ó, e olha, eu estou falando de desenvolvimento, recurso hídrico versus desenvolvimento. Esse mapa, que está aí bem cortadinho, com números que vai 1, 2, 3, até 15 lá embaixo, ele é um mapa das bacias, né, das regiões hidrográficas lá, os comitês, tal. Agora, aqui, ó, com as cores que a gente está vendo sobre, né, são micro-regiões de desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Instituto Jones dos Santos Neves, a Secretaria de Desenvolvimento, essa turma aí que trata, né, ele enxerga que são aquelas cores que a gente está vendo ali. Tem muitos setores ainda de governo que não enxergam o comitê de bacia. Água, recurso hídrico, política. Será que está bem permeado dentro do próprio secretarias determinantes de desenvolvimento no Estado, conectado com o recurso hídrico? Então, veja aqui no Itapemirim, que está aqui, né? Você tem 4 cores ali, ou seja, tem 4 micro-regiões de desenvolvimento regional aí do Estado sobre a bacia do Rio Itapemirim. E qual o nível de interação, relação, conversa que quem está fazendo de gestão de recurso hídrico, de fato, está aí conectado e conectando no dia a dia com esse pessoal? Porque lá está falando de desenvolvimento, né? Só para não dizer que é teórico, agora no Estado está sendo desenvolvido, agora, começou há pouco tempo, o Projeto de Desenvolvimento Regional Sustentável do Espírito Santo. Eles pegam várias regiões aí, só não está pegando a região metropolitana da Grande Vitória, porque já fizeram aí o PDDUI, e estão fazendo dos outros ali, né? Nosso grupo foi chamado recentemente para poder tentar dar uma contribuição. Mas os recortes não são nada simples. Para vocês terem ideia, nós vamos desenvolver ciência junto, né? Projeto de pesquisa, de fato, um laboratório que a gente vai criar, um laboratório para tratar essa integração. Regiões hidrográficas regidas por comitê de bacia com essas regiões, né, de desenvolvimento do Estado. Que é isso que eu queria assim, finalizar aqui a minha fala, que o nosso colega Valnei aí, que
conhece Brasília, tem toda essa experiência aí, né, essas experiências de Brasil, ajudar a gente aí nisso, né? Essa conexão, no contexto do sistema de gerenciamento de recursos hídricos como um todo, precisa enxergar, no meu modo de ver, diferenciado, tem que ser mais conectado com o desenvolvimento, falar a linguagem da sociedade, deixar, às vezes, vários aspectos técnicos de recursos hídricos para os especialistas. Mas a sociedade, ela quer saber o quanto do que estamos fazendo aqui impacta na geração de emprego, de renda, educação para os filhos dessas pessoas, e etc, etc. E é isso que quem está aí sentado, eu acho, né, conduzindo essa maestria dos comitês, aí eu vou deixar para o Valnei, será que tem essa visão clara da importância do papel de vocês, de todos vocês? Vocês estão aí decidindo pelo futuro de um lugar. A água, pelo que a gente viu ali, se conecta com tudo. Decisões em recursos hídricos pode afetar o desenvolvimento de um lugar. Então, está na mão de muitos de nós, de vocês, o futuro de um lugar. Tá bom? Então, eu queria parar por aqui. E muito obrigado aí pela atenção. Professor Edmilson, muito obrigada pelas suas reflexões tão esclarecedoras. Nos abre, assim, um leque para discussões, reflexões, novas abordagens. Muito obrigada pela sua contribuição conosco. Eu estou realmente muito feliz e extasiada com tudo que eu ouvi. Eu sei que tem muita gente querendo fazer muitas perguntas e comentários, mas nós vamos deixar para o final. E eu preciso convidar agora o professor Valnei para fazer a sua fala sobre o papel do comitê diante desse contexto, desses múltiplos usos que a água precisa e faz a sua integralidade, né, professor? O professor Valnei é engenheiro químico, mestre em ecologia, doutor em ciências ambientais. Atualmente ele é o coordenador da coordenação de instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, sendo responsável pela articulação institucional e acompanhamento e apoio dos comitês de bacias hidrográficas federais e supervisiona as entidades delegatárias que tenham contratos de gestão com a ANA. Com a palavra, por favor, doutor Valnei. Bom, obrigado, Karina. Bom, uma boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui, aprendendo um pouco aí da realidade do Espírito Santo. Eu fui brindado aí com essa grande palestra do professor Edmilson, que realmente trouxe um contexto muito interessante para a gente poder posicionar, né, o nosso sistema de recursos hídricos, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, e o papel que o comitê pode desempenhar dentro dessa visão aí de sustentabilidade, de melhorar, né, a qualidade do nosso desenvolvimento, né. Então, eu queria agradecer muito esse convite, dar os parabéns ao CBH Itapemirim pelos 14 anos, né? As instituições, a gente sabe que no Brasil, às vezes, elas nascem e acabam, né, não durando muito tempo, mas é um comitê, né, que tem já uma história. E eu queria, assim, rapidamente só me apresentar, né, porque eu fui também do Sistema de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, né? 20 anos atrás eu fui diretor de Recursos Hídricos e trabalhei muito com a estruturação do sistema estadual, né? Naquela época, vocês devem conhecer muito bem aí o Paulo Paim, né, que trabalhou aí na agência do Espírito Santo, agência de recursos hídricos, e logo depois que o Paulo Paim, né, foi diretor, eu fui o diretor de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. E trabalhei com essa agenda aí do dia a dia dos sistemas estaduais, criando comitê, e que é uma conexão bem diferente do trabalho que eu faço hoje. É por isso que eu estou posicionando isso, né? O trabalho, né, esse processo de coordenação no âmbito federal e o trabalho que é desenvolvido no âmbito dos estados, né? Então, eu queria ver se eu consigo aqui colocar também a minha apresentação. Deixa eu ver. Então, né, o tema que me foi solicitado para desempenhar é essa questão do papel dos CBHs, né?
Nós temos aí um modelo, né, de gestão de águas por bacia, que é o nosso modelo da 9433, e aí nós temos, né, espaços aí que determinados atores ocupam, né, que são os comitês e conselhos, né, trabalham muito essa perspectiva aí das regras de uso, dos instrumentos de planejamento, os órgãos gestores que trabalham a regulação dos usos e a execução que está a cargo das agências de água, das entidades delegatárias, que são aquelas agências, né, onde não existe agência, existe um modelo de transição, que são essas entidades delegatárias. Sei que em Minas Gerais são as entidades equiparadas, não me lembro como é o nome aí no Espírito Santo, né? E nós temos os escritórios de apoio, que são para aqueles comitês que não têm ainda a cobrança e que são escritórios que justamente ajudam nesse processo de manter a atividade do comitê. Basicamente, são as ações de secretaria executiva. Como o professor, né, Edmilson apresentou para vocês aí, nós temos, né, um grande desafio, e essa questão do desenvolvimento, né, ela está muito ligada com essa perspectiva de gestão integrada, né, dos nossos recursos hídricos, e ela tem essas duas dimensões, né, que a gente tem que sempre ter claro, quer dizer, a cooperação transversal, que é como é que a gente articula essa agenda de recursos hídricos com as políticas setoriais, de energia, de saneamento, de lazer, e todas essas possibilidades que a gente pode, né, são políticas que demandam, né, recursos hídricos, e a cooperação federativa, né, que o Brasil ele tem um arranjo, né, na área ambiental, por exemplo, os municípios têm uma competência muito grande para fazer gestão ambiental. No caso da questão de recursos hídricos, nós estamos, né, mais, vamos dizer assim, restritos à questão da União e dos estados, embora exista uma série de interfaces aí com a ação dos municípios. E aí nós temos todas essas dimensões aí que a maior parte delas o professor Edmilson já tratou. Mas então, essa complexidade, né, da gestão integrada, ela quem está num comitê, ele tem que ter capacidade, né, tem que entender esse processo de como contribuir, né, para essa gestão integrada. Então, nós temos aqui no Brasil, e aí eu acho que é uma questão importante, que eu queria mostrar para vocês, um pouco nessa visão aí, de como é que está organizado os nossos comitês, né, que eles começam lá em 92, né, começa a se estruturar, a gente está vendo aí que os comitês estão durante principalmente a década de 90 e os anos 2000 se estruturando, né, no âmbito dos estados, e também nós temos as bacias interestaduais. E aí hoje nós temos 10 comitês de bacias interestaduais, certo? Então vocês têm uma ideia, 6 desses comitês, eles têm cobrança. Tá? Tem cobrança, a ANA tem contratos de gestão, e esses comitês que são aí, né, o Comitê do Paraíba do Sul, do São Francisco, do PCJ, do Doce, né, que esse pega aí o sul do Espírito Santo, né, o Comitê do Paranaíba e do Verde Grande, esses 6 comitês têm cobrança, e que vocês veem aí como que esse processo de implementação tem avançado no Brasil. Se a gente for começar lá em 2004 com a GEVAP, vocês estão vendo aqui o meu mouse ou não? Alô? Sim, tá vendo. Sim. Está vendo, né? Porque, só para ter certeza. Tá? Então, vocês lá em 2004, a gente começa com o processo de cobrança com a GEVAP, 2006 com o PCJ, depois a Peixe Vivo com São Francisco, o EBIL no Doce, a ABA no Paranaíba e a Peixe Vivo no Verde Grande, e vocês veem aí como está evoluindo, né, os recursos arrecadados da cobrança durante esse tempo. Nós chegamos agora, 2019, a quase 700 milhões de reais já arrecadados com a cobrança. Né? Então, isso mostra que esse sistema está sendo implementado, ele tem ainda, né, nós vamos conversar um pouco depois, muitas limitações, mas o avanço que tem sido feito, aqui eu estou trazendo, né, a dimensão no âmbito federal, é um processo muito grande, né, já tem uma magnitude razoável. E todo ano agora nós estamos aqui em torno de 80 milhões por ano, entra de cobrança, né,
que são recursos que os comitês, né, que são eles que deliberam sobre a finalidade onde aplicar esses recursos. Então tem toda uma estratégia aí que dialoga com essa visão, né, de desenvolvimento, dialoga com essa visão da gestão integrada, né, e que os comitês começam a ter elementos objetivos, porque a gente sabe que ter recurso para poder mudar a realidade, esse recurso aqui, claro, não é um recurso muito grande quando a gente compara para a complexidade e o tamanho dos problemas que tem que ser enfrentados, mas é um recurso que, com certeza, pode ajudar nessa implementação da visão de uma política, né, de recursos hídricos descentralizada e participativa, como é o que está, né, proposto na 9433. Então, eu queria só mostrar para vocês, desses 690, em torno de 550 milhões já foram aplicados. Tem uma discussão de hoje tem visibilidade esse dinheiro que foi aplicado? No que ele melhorou a quantidade e a disponibilidade? Então, eu acho que tem um debate aí, que depois a gente pode até fazer. E aqueles que não têm ainda cobrança, a ANA tem, né, feito um apoio, que a gente financia os escritórios de apoio, que, vamos dizer assim, ajudam ao comitê nas suas reuniões, né, no seu processo de organização, no intuito de que ele possa, né, gradativamente ir implementando e acompanhando, né, a discussão do plano de bacia, a discussão da cobrança, e se torne um comitê que depois tenha sustentabilidade. Então, esse é o caso, né, do Piancoa-Piranhas Sul, que é lá no Nordeste, o Grande, que é ali na região de São Paulo, Minas Gerais, né, ele pega essas bacias, e o Paranapanema, que pega lá o Paraná e São Paulo. Nós temos mais um 10º comitê, que ele já, a essa altura, ele devia estar criado, mas com a questão da pandemia, não foi possível concluir o processo de mobilização, então, que é o comitê do Parnaíba. Então, possivelmente, o ano que vem, nós vamos concluir esse processo de mobilização do Parnaíba, será o nosso 10º comitê que vai ser, né, já implementado com uma diretoria já escolhida, com os setores, né, eleitos, e devemos, né, estruturar aí um escritório de apoio também para dar sustentação ao Comitê do Parnaíba. Agora, sim, eu queria tratar um pouco essa questão do sistema nacional, porque a gente fala, né, do sistema estadual, a gente fala do sistema federal, mas quando o Constituinte lá veio falar nos sistemas, né, para implementar as políticas públicas no Brasil, a lógica do Constituinte não foi que cada um pegue a sua competência, né, pegue a sua dominialidade e vá cuidar dela, né? A ideia é que esse processo seja um processo compartilhado, seja um processo em que os estados, a União, né, que têm as responsabilidades sobre os sistemas, façam um processo de concertação sobre a estratégia de implementação desse sistema. Então, quando vocês veem aí esses riozinhos, né, os vermelhinhos, são os rios, né, de água de domínio federal, e quem define isso é a Constituição. A 9433 não trata de dominialidade, né? A 9433 trata da bacia hidrográfica, e no que a gente vê ainda hoje é que nós temos, né, 28 domínios, né, 26 estados, um do Distrito Federal e um da União, e esses sistemas muitas vezes têm muita dificuldade de conversar. E isso me parece um grande desafio que nós temos que enfrentar naquela lógica, né, da gestão integrada, principalmente aquela questão da integração, né, sob o aspecto mais vertical. Deixa eu ir um pouquinho agora vocês veem, né, o vermelho, né, são aqueles 10 comitês, né, onde a gente tem alguns comitês fazendo gerenciamento, estando naquelas bacias dos rios de domínio da União, e nós temos aqui os sistemas estaduais, né? Os sistemas estaduais, hoje, eles já cobrem, né, em torno de 40% do território, os comitês, né, do sistema estadual, 82% dos municípios, 84% da população e 91% do PIB. Então, nós temos uma implementação aí, deixa eu ver se está certo aqui, o Espírito Santo são 14 comitês, né? Então, nós temos aqui. Então, nós temos no Brasil 220 CBHs estaduais, dos quais 213 estão instalados, né?
Esses dados aqui são do Procomitês, né, que vocês já devem conhecer, depois vou fazer um comentário mais no final. Mas então a gente vê, nós temos ali uma boa parte do Brasil já coberta pelos rios de dominialidade, né, as bacias federais, que tratam desses rios de dominialidade federal, e nós temos aqui 220 comitês que, né, dos sistemas estaduais, 79 no Sudeste, 52 no Sul, 51 no Nordeste, 26 no Centro-Oeste e 12 no Norte, que, vamos dizer assim, dão uma ideia do nível de implementação, né, das políticas aí nos nossos estados. Só para ter uma ideia, né, a distribuição, né, ela também fica mais nesse lado leste, né, do país, né, onde também estão, né, os comitês federais. E nós temos aí, nesses comitês, em 2017, nós tínhamos, né, cerca de 130 planos elaborados, 15 planos em elaboração, que são cerca de 66% dos comitês, né? E quando a gente olha para a questão da cobrança, a gente vê que em 23%, já é bem menor, né, a implementação da cobrança, 51 comitês têm a cobrança implementada, 4 têm aprovada, mas ainda não implementada, 3 têm o comitê propôs a cobrança, mas estava ainda em análise no Conselho Estadual, e nós temos 4 aí com decreto do governador editado. Então, nós temos 62 comitês, né, que têm trabalhado, né, já tinham trabalhado essa questão da cobrança. Só que só para repassar rapidamente, já que a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do papel do comitê, né, o comitê ele está dentro de um sistema, né, a 9433 ela define, nós temos aí, de novo, né, o âmbito nacional, estadual, da bacia, né, e nós temos aquela lógica lá de papéis que têm que ser desempenhados dentro desse sistema, né? E tem papéis que são desempenhados pelos conselhos, aí tem o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, nós temos os governos, né? Aqui nós temos os governos estaduais com suas diferentes, né, estruturas aí que foram sendo criadas nos últimos 20 anos. Nós temos aqui hoje, né, até o ano de 2018, era o Ministério do Meio Ambiente, agora o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Departamento de Recursos Hídricos e Revitalização, que é o que, vamos dizer assim, trabalha com a agenda de recursos hídricos dentro do MDR. E nós temos os órgãos gestores, que é a ANA, né, no âmbito federal, e no âmbito estadual nós temos aí os órgãos gestores dos diferentes estados. Sendo que no âmbito da bacia, né, nós temos aí, aqui é uma divisão mais política, né, no âmbito da bacia hidrográfica, nós temos o comitê de bacia e a agência de água, sendo que poucas bacias têm hoje agência de água. Na maior parte delas, o que nós temos são entidades delegatárias, entidades equiparadas, porque não se conseguiu avançar muito ainda nesse processo da institucionalização das agências de água. E isso é uma limitação, né, porque essas entidades, que são entidades, muitas vezes, da sociedade civil, que têm contratos com os governos, para serem escritório de apoio ou entidades delegatárias, elas têm uma série de limitações no alcance institucional, né? Uma delas, por exemplo, é que ela, por não ter a característica de ser uma agência pública, elas não podem fazer arrecadação. Então, no caso da cobrança, por exemplo, hoje a ANA faz a arrecadação e esse recurso é repassado para as entidades delegatárias. Lembrar rapidamente, né, os instrumentos de gestão, né, nós temos lá, e o comitê ele tem uma interface com, né, vários desses, né, todos esses, quer dizer, a questão da cobrança, é ele que define os mecanismos, o plano de recursos hídricos é ele que aprova, a outorga tem as questões relacionadas com os usos significantes, o enquadramento é o comitê também que escolhe, né, faz a opção do enquadramento, e o sistema de informações. Então, é importante ter essas ferramentas, porque não existe política, a política ela depende da clareza dos papéis dos atores, e aí nós vimos, né, no slide anterior, os atores que compõem esse processo, e esses atores vão agir sobre esses instrumentos aqui. E aí, nessa lógica, né, dos sistemas estaduais do sistema federal, que traz uma grande complexidade para esse processo, né? E aí você tem o comitê, né, né, atribuições de caráter deliberativo, propositivo e consultivo. Eu quero chamar a atenção de vocês é que o comitê não é uma instância executiva. Ele não é uma instância de operação técnica ou de operação administrativa. Ele é uma instância
vamos dizer assim, que toma decisões e propõe. Ele é como, diria, ele é mais um parlamento, né? Ele não é um órgão executivo. Tanto é que ele nem tem um CNPJ para poder, né, ser a instância que recebe recursos, aplica recursos. Para isso existem as agências de água ou as entidades delegatárias. E entre as deliberativas nós temos, né, questões importantíssimas, né, que são fundamentais na gestão, que é arbitrar em primeira instância os conflitos pelo uso da água. E aí nós vemos que muitos comitês têm tido dificuldade de participar desse processo, aí talvez a gente tenha que fazer uma análise de por que tem essa dificuldade de entrar nesse debate sobre os conflitos, né? Ou porque os comitês estão capturados pelo governo, ou porque estão capturados por algum usuário, qual é a dificuldade, né, de poder trabalhar nessa visão de arbitragem, né? Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica, isso é um aspecto fundamental para o Brasil, né? Porque essa questão do plano, ela traz uma dimensão que um sistema federativo, ela é fundamental, que ela define ali as ações, ela ajuda na definição dos papéis de cada um. Então, não tem como querer ter alguma proposta de desenvolvimento que seja sustentável se não tiver um planejamento. Então, essa questão do plano, ela é muito importante, e por trás dela tem uma série de complexidades que a gente podia passar dias aqui discutindo, mas vamos dizer assim, é uma atribuição extremamente nobre e relevante. Estabelecer mecanismos de cobrança, então, como vai ser cobrado, como é que se faz esse cálculo, né? Quais os setores, se essa cobrança vai ser igual para todos os setores, se ela vai ser diferenciada, se ela vai ter algum tipo de isenção. Então, isso é o comitê que decide também, né? E a ideia é que essa cobrança venha a alimentar, né, o processo de sustentação do plano de bacia, e também estabelece critérios para o rateio de custo das obras de uso múltiplo de interesse comum coletivo. Como é que faz essa partição aí do custeio dessas obras. E tem, né, essas atribuições propositivas, que é acompanhar a execução do plano, de propor os usos dispensados de outorga, escolher a alternativa de enquadramento. Então, que é uma ferramenta que tem muito pouca implementação, tem que se avaliar por que o enquadramento fez tão pouco sucesso, né? Por que não se consegue avançar nessa agenda aí da água, né? Do que queremos para o nosso futuro, qual é o cenário que nós queremos aí para o nosso futuro, para que a gente possa, né, ir fazendo sucessivos planos e fazendo a cobrança de forma a chegar nessas metas aí que o enquadramento define. Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água, também ela define os mecanismos e sugere os valores, e propõe a criação de áreas de restrição de uso para a proteção dos recursos hídricos, que também são poucas experiências aí que a gente tem no país, que isso faz até uma certa interface aí, se a gente for pensar com o sistema ambiental, né, Sistema Nacional de Meio Ambiente, tem toda a relação, por exemplo, com as próprias unidades de conservação, né? E consultivas, né, que é esse caráter mais de promover o debate de questões relacionadas a recursos hídricos e articular, né, a atuação das entidades intervenientes. Esse papel aí de debate, de parlamento mesmo. Então, aqui eu acho que é importante a gente ver aqui como se distribuem, né, essas atribuições no âmbito dessa discussão, né, do plano e a relação com os outros atores. Todos têm um papel, e isso eu acho que isso exige uma grande, né, necessidade de construção de capacidade no sistema, né, nos conselhos, nos comitês, nos órgãos gestores, né, no federal, estadual. A ANA tem procurado, né, apoiar essas questões dos órgãos gestores com um programa que é o Progestão, né, já está no seu segundo ou terceiro ciclo aí de apoio aos órgãos estaduais de recursos hídricos. Em relação à questão dos comitês, se criou um programa específico, que é o Procomitês, que procura ajudar os estados nessa agenda
de criar, vamos dizer assim, alguns referenciais claros aí para fortalecer os comitês estaduais. E aí aqui, né, na questão, né, do papel específico do comitê em relação ao plano, aprovar e acompanhar a execução, enquadramento selecionar alternativas, estabelecer prioridades de outorga, né, e fiscalização, e cobrança, estabelecer as diretrizes e critérios e sugerir valores. Então, é um resumo aqui daquilo que eu apresentei no slide anterior, mas o importante é ver que isso, né, conversa com todos esses outros atores. E essa não adianta só a gente entender aqui, quem participa do comitê, entender só o que o comitê faz. Ele tem que entender os papéis e como é que se faz essa integração e essa articulação com esses diferentes, né, atores que fazem parte do sistema. Então, assim, eu queria deixar muito claro, é isso, quer dizer, porque muito eu tenho visto de perda de energia nos comitês, quando eles querem entrar na agenda administrativa, comitê querer aprovar termos de referência, comitê querer definir questões que são de competência da agência, da entidade delegatária, e que acabam desgastando o próprio comitê, que trazem o comitê para uma agenda que não é a agenda para a qual ele foi criado. Né? Para isso tem os órgãos gestores, tem as entidades delegatárias, e o comitê tem esse papel extremamente nobre de fazer a priorização, de poder, né, em cima do plano, poder definir cobrança, poder acompanhar esse processo de implementação do plano, que é só ele que, em última análise, pode fazer, e não ficar cuidando de questões administrativas ou técnicas que também não são, né, o papel do comitê. As questões técnicas, elas estão na esfera das entidades delegatárias, dos órgãos gestores, eles é que têm que apoiar o comitê para que ele possa, né, em cima de opções, né, propor a criação de outras opções, mas até deliberar fundamentalmente sobre elas. E há algumas fragilidades que a gente identificou aí nesse processo, principalmente nesse projeto aí do Procomitês, essas questões relacionadas, né, ao funcionamento em termo operacional. Quer dizer, a gente vê que tem muitos comitês não tem claro qual a sua agenda anual, como fazer o registro das reuniões, como é o processo das resoluções. Então, esse processo mais de gerenciamento, né, de definição dessas questões operacionais, ele tem se mostrado precário em muitos casos. Né? Tem muitos comitês que funcionam bem, mas isso tem sido uma dificuldade de vários comitês, né, que precisa ser enfrentado. Outro aspecto também que a gente identificou algumas fragilidades e que isso, né, afeta o papel que o comitê tem que cumprir, é o exercício da representação sofre com assimetrias do nível de organização dos diferentes segmentos e setores. Né? Então, nós temos os setores que são muito organizados, setores que têm um baixo nível de organização. Isso acaba, né, muitas vezes, afetando a representatividade desse comitê. Né? Porque muitas vezes tem setores que são pouco organizados, tem um representante lá que você vai ver, quando foi feito o processo eleitoral, só tinha ele para ser eleito daquele setor. Ele não teve lá uma discussão com o setor, ele não representa o setor. Muitas vezes ele vai representando a si mesmo. E isso é muito ruim, porque um comitê onde as pessoas estão como CPF, não como CNPJ, é um comitê que tem uma baixa legitimidade, né? E ele tem uma baixa autoridade para poder definir a cobrança, para aprovar o plano, e isso é um fator que preocupa muito, essa questão da representatividade, né? E com o impacto que isso dá na legitimidade do comitê para ele cumprir com o seu papel. Né? Então, isso é uma discussão que está quente, e a gente sabe que todos discutem isso aí de uma forma muito, muito, muito forte. Né? O reconhecimento dos comitês pela sociedade é baixo, ainda é muito limitado, né, a sua capacidade de atuação política, até pelo seu baixo nível de conhecimento do que é o sistema nacional. Né? Uma das questões que o Procomitês tem trazido é justamente essa preocupação de que os comitês, os sistemas estaduais, os comitês estruturem planos de comunicação. Né? Então, fazer a informação chegar na sociedade, mostrar o trabalho que tem sido feito pelos comitês é muito importante, né, para garantir essa maior, né, acesso a esses espaços de participação, essa disputa que tem que ser feita diariamente.
que o conhecimento do sistema nacional, né, que o SING tem suas instâncias colegiadas é deficiente também, pulverizado, sofre com dificuldades de atualização, né? Então nós temos aí, eu acho que uma das questões que o Procomitê está tentando fazer hoje é organizar a informação sobre o que são os comitês estaduais, onde eles estão, como eles funcionam, quem são os componentes, quais são os setores que estão representados, até para a gente produzir, né, estatísticas, indicadores que permitam uma avaliação da política nacional. Isso é uma questão muito importante, o Procomitê está trabalhando, a gente pretende chegar com uma base de dados robusta aí ao final desses 5 anos de ciclo aí do Procomitês que os comitês, né, estão participando. O Espírito Santo é um dos estados aí que participa do Procomitês. E a implementação dos instrumentos de gestão sob governança CMH é lenta e pouco efetiva. A gente vê a dificuldade de conseguir, né, muitas vezes, o comitê ser resolutivo em relação à questão como de enquadramento, as questões em relação à implementação do plano, e isso é um processo que tem que ser debatido, porque esse é o cerne da ação do comitê, esse é o cerne da implementação da gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu deixar para vocês aqui, eu não vou entrar nesses detalhes aí, porque eu acho que tem muita informação já que está aqui no site do Procomitês. Quem não conhece, eu sugiro que entre nesse site lá para levantar algumas informações, e o que eu puder hoje eu também estou à disposição aqui para debater, mas a ideia é que a gente vá, né, trabalhando com essa visão, né, de convergência entre os sistemas estaduais, o sistema federal, e, né, reconhecendo os papéis, né, que são diferenciados, mas que tem que ser trabalhados de uma forma coordenada, e que já realizamos um grande avanço nesses últimos 20 anos, por isso que eu fiz questão de fazer aquelas apresentações iniciais ali do número de comitês, da quantidade de recursos da cobrança, do número de planos. Nós temos que avançar, e cada vez mais esse desafio vai ser maior, porque cada vez mais, né, nós vamos ter que inovar nesse processo aí de gestão integrada, que envolva, né, os comitês, os atores do sistema nacional, e a relação, isso com o desenvolvimento do país, que foi, né, a primeira apresentação aí que o professor Edmilson fez. Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade e me colocar à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento que for necessário. Professor, nós aqui agradecemos, doutor Volney, nós aqui agradecemos a sua participação. Foi muito bom, muito importante, principalmente quando o senhor frisou que nós somos gestão, né? E que não adianta ficar gastando energia com agendas que não são propícias do comitê. Muito obrigada. Nos deu a sensação de que estamos no caminho certo e que temos muitos desafios a conquistar aí, a conseguir desbravar, mas que estamos no caminho certo. Muito obrigada pela sua participação. Nós temos várias perguntas aqui e vou tentar ser breve por conta do adiantamento da hora. A primeira pergunta é para o professor Edmilson. Professor Edmilson, ao final da sua apresentação foi falado dos recortes diferentes entre bacias hidrográficas e territórios de desenvolvimento econômico, aquele gráfico lá do Instituto Jones. Para o senhor, quais os problemas para a gestão de recursos hídricos com essas não coincidências de divisões territoriais da bacia, geopolítica e de desenvolvimento? Eu também vou tentar ser breve para dar oportunidade para outros. Então, se houvesse, vamos pelo caminho mais fácil, se eu tivesse havido coincidência, se houver coincidência, você está trabalhando sobre os mesmos parâmetros, digamos, escalas, como a gente falou lá, os recortes, né, de não coincidência. Ou seja, quando a gente pega informações de recursos hídricos que quer levar para o da região, tudo isso é por interpolação, extrapolação. Você não trabalhou sobre a mesma, como eu falei, coincidência de região, né? Então, a forma como você trabalha em recursos hídricos, de início, ela não é necessariamente também contínua. A gente mostra vários mapas que são interpolações. Ou seja,
a qualidade de início, olhando pelo lado de dado e informação, já reduz a qualidade, porque você vai ter que fazer transposições de informações de algo que foi trabalhado no lugar e ficar interpolando para tentar levar isso para o outro local. O outro ponto também, assim, veja, né, você tem, digamos, os atores que você está trabalhando ali. Não necessariamente, então, são agendas, né, que poderiam, como foi dito, ser integradas, de você estar ali procurando, né, trazer os atores, não para poder, como eu disse, falar de água. Então, a gente está falando, digamos, vai falar de desenvolvimento, então, quem pauta de início? Se a questão é desenvolvimento, então a gente vai ver qual é a relação que você precisa para cada uma dessas regiões. Se a gente tivesse com ela sobreposta, você estaria naquela região falando de desenvolvimento e nela mesma você estaria fazendo a conexão com esse recurso natural ou outros recursos naturais. Mas a extrapolação de informações, né, elas acabam não se tornando muito eficazes, sem considerar os lados políticos e institucionais, né? Mas eu estou dando um exemplo. Quem congelou? A Karina caiu, gente. Tive um problema técnico, já voltei. Acontece, essas novas ferramentas estão aí para nos ensinar. Muito obrigada. Uma pergunta agora para o Dr. Volney. Qual o seu ponto de vista a respeito de como podemos avançar no gargalo da criação das agências de bacia? Bom, gente, eu acho que a agência de bacia, ela é o final desse processo, né? Na realidade, ela exige, né, uma grande... Uma agência de bacia é uma estrutura cara, ela não é uma estrutura barata, né? Então, assim, vocês têm uma ideia, uma entidade delegatária razoável no âmbito federal, ela custa 2 milhões a 2 milhões e meio por ano só de custeio, tá? Se a gente colocar isso no 7,5%, isso aí vai dar o quê? Isso aí vai dar em torno de uma arrecadação em torno de uns 30 milhões, né? 7,5 mais 7,5 mais 7,5 dá em torno de, né? Então, assim, uma arrecadação cobrança. Então, essa estrutura, isso é uma estrutura provisória ainda, ela não está com todas, é uma questão de arrecadação, a gestão financeira que ela faz é só para a questão do plano, mas ela não é uma agência que vai captar recursos, ela tem, então, esse processo, eu acho assim, a gente tem que ter uma estratégia, aí que está a importância do comitê, a discussão do comitê, porque o comitê tem que ter clareza sobre a estratégia, quais são as pernas que eu tenho, qual é vamos dizer, o meu contexto político que eu estou hoje, né? Porque uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que é possível fazer, entendeu? E a lógica de comitê de bacia, eu acho que nós estamos vivendo um processo que é um processo um pouco perverso até. Se a gente for olhar a lógica dos últimos anos, um sistema que era para ser descentralizado, ele está cada vez mais centralizado nos governos, né? Então, nós temos que ter clareza que para ser, vamos dizer assim, coerente com o que está na própria legislação, nós temos que procurar alternativas aí que os comitês consigam ter essa visão mais autônoma e que consigam ser um polo vamos dizer assim, de aglutinação para fazer um debate, né? E o que acontece hoje é que muitos dos comitês estão dependentes dos recursos dos governos. Então, isso me parece uma certa contradição. Acho que nós temos que pensar nesses processos, né? Agora, a gente tem que também olhar um pouco para a filosofia, né? Para a lógica da própria política, né? Que é uma lógica de que o Brasil, por ser complexo, por ser um país biodiverso, por ser um país multicultural, ele tem que trabalhar com essa perspectiva que os usos da água têm que dialogar com uma visão descentralizada. E se nós continuarmos na lógica dos últimos anos, cada vez mais esse processo está se entrando em cima de recursos e estruturas dos governos estaduais e federal. Então, eu acho que é um paradoxo que a gente está vivendo, Karina, e aí esse eu acho que é um ponto interessante de debate, porque o comitê
ele tem que manter a sua autonomia. Para manter a sua autonomia, ele tem que ter essa estratégia clara de como é que ele se sustenta, como é que ele mantém a sua independência. Ele é um órgão de Estado, ele não é um ente soberano, mas ele é para ser esse, vamos dizer assim, esse fórum, né, que tragam as diferentes perspectivas para que a gente consiga criar opções, debater essas opções e tirar estratégias que se sustentem para os próximos 20, 30, 40 anos. Que a gente não pode trabalhar com uma agenda de curto prazo, uma questão tão complexa como essa, que é a gestão de recursos hídricos e o papel dela no desenvolvimento do país. Verdade, verdade. Então, aproveitando, doutor Volney, como aperfeiçoar os processos participativos de planejamento de recursos hídricos conduzidos no âmbito do Comitê de Bacia Hidrográfica? Eu acho que uma das questões de aperfeiçoar, primeiro, eu acho que essa visão aí, justamente muito aderente, que o comitê é um espaço de debate, né, que ele é um espaço de formulação mais que debate, né, ele é um espaço para formular. Então, ele tem que trazer ele tem que ter representatividade, ele tem que trazer os mais diferentes atores e as pessoas que participam, os representantes, comitês, não podem estar numa agenda individual, numa agenda de CPF. Eles têm que estar representando um setor. Porque se ele não estiver representando o setor, ele nunca vai ter força para poder influenciar na política setorial dele. E aí, o discurso é um discurso lindo, mas que não tem efetividade nenhuma. Então, esse processo de participação, ele está muito ligado à participação ser representativa. Uma participação que não tem representatividade, ela não ajuda a coordenar as políticas, a incorporar as políticas em propostas em um processo de tomada de decisão. Então, me parece que essa questão do planejamento, da questão da mobilização dos setores e de realmente montar uma agenda de médio e longo prazo, ela é fundamental para que a gente consiga ir aprimorando esse processo, viu, Karina? Obrigada. A próxima pergunta é para o professor, doutor Edmilson, e é uma querida, a Rita, presidente do Comitê de Bacia do Rio das Contas da Bahia, e ela faz a seguinte pergunta: como fazer essa articulação tanto dos atores sociais da bacia, quanto das outras políticas para garantir o desenvolvimento? Se os interesses, às vezes, falam mais alto. Então, vamos... Como trazer, né, os vários atores, vamos falar assim, né? Então, você, claro, tem ali usuários, digamos, né, pessoal que está na via da produção, você tem outros que está, digamos, tentando, de alguma forma, fazer uso dos benefícios que esses recursos também propiciam em termos de geração, né, digamos, de riqueza ou geração de divisas para outros. Eu acho que você tem os vários, como foi falado aí agora pelo Volney, você tem segmentos. Então, você tem que trabalhar nessa via da representação de segmentos. Okay? Então, você tem na agricultura quem produz, mas você também, na própria área, digamos, da agricultura, você tem níveis de produção. Né? Tem grande, tem pequeno, etc. Então, quando você faz o raio-x, que você, no ato aí que está fazendo o diagnóstico, né, da bacia, você acaba mapeando os diversos atores. E aí a gente, então, tem isso, tem o próprio poder público, que ele também é guardião da própria sociedade. Então, ele tem que ter a capacidade de olhar também pelo interesse da sociedade, né? E não somente o interesse, digamos, do mercado. Então, assim, quem mais, numa visão aí de comitê de bacia, tem que estar atento em relação a esse equilíbrio. Então, você também, sim, tem que ter um grande papel do próprio poder público de trazer, né, representações que não necessariamente são representações da via da produção, tem da via da vida, né, não só o da ecologia, que aí costuma vir em termos de poder, digamos, público, muito representando questões, digamos, ambientais, ecológicas.
né? Tudo bem, mas tem, para além disso, quem que vai representar, de fato, os vários segmentos, às vezes, sociais também, né? Então, é isso, eu acho que a gente tem que ficar muito atento com água para quê, para quem, né? Então, é isso, porque eu acho que isso está faltando, quando eu falei geração de emprego, geração de renda, bem-estar, é para todos. Então, temos que ter, de fato, representantes da sociedade que cuidem, né, dessas representações. Verdade, professor. Então, vou aproveitar o senhor e fazer mais uma pergunta. Diante deste contexto de pandemia, considerando o valor econômico da água e este novo padrão social que vem surgindo, qual a sua visão de futuro para a gestão de recursos hídricos? Eu acho que a pandemia ela afetou o mundo, né, em todos os aspectos, seja, né, o econômico, seja lá o que for. Ou seja, se a gente parte pela água e economia, vamos falar assim, com indefinições do que vai ser, né, esse futuro, seja para a visão econômica, etc. Então, ampliam-se as incertezas. Se já não é simples, sem crises, sem incertezas que foram provocadas pela pandemia, fazer gestão no contexto de água e desenvolvimento, que dirá agora, em que a gente não sabe exatamente como é que o mundo vai caminhar daqui para frente. Então, se a água ela é elemento que integra tudo, esse todo também está aí comprometido, o papel da gestão de recursos hídricos no contexto do desenvolvimento. Então, o desafio aumenta. Eu acho que tem que se buscar, né, metodologias também para lidar com isso. Quem lida com recursos hídricos já trabalha com crise hídrica. A gente trabalha aqui, no nosso grupo, com o desastre, né, da barragem de Mariana. Ou seja, a gente, né, teve, quem é da Bahia aí, teve também o derramamento de óleo. Então, tem vários aspectos que estão vindo e aumentando a frequência desses acontecimentos, né, que está tornando muito incerta, né, essas previsões. Então, a gestão, por exemplo, aí já conceitualmente, gestões adaptativas, ela acaba ganhando muito, muito peso. A análise de riscos em gestão de recursos hídricos, tudo isso tem, certamente, que passar a ganhar mais peso na questão do próprio planejamento, né, dos recursos hídricos. É isso. Ótimo. Agora, a próxima pergunta é para o Dr. Volney. Como tornar o plano de bacia os planos de bacia mais execuíveis? Com sua vasta vivência em gestão de recursos hídricos, como romper os obstáculos apresentados ao final da apresentação? Eu acho que são várias perguntas, mas eu vou colocar tudo no bloco. Como tornar os CBHs mais reconhecidos pela sociedade e pelo poder público? Bom, eu acho que são várias questões aí, né? A primeira questão, assim, em relação ao plano de bacia, né? É um pouco aquela questão da estratégia, né? Afinal, qual é a estratégia do comitê? Eu tenho bacias aí que tem planos de 30 bilhões, entendeu? Afinal, esse plano é um plano que nós vamos usar como uma forma de articular a aplicação do recurso da cobrança, ou nós vamos querer mudar a realidade do saneamento, do setor de energia elétrica? A gente tem que ver quais são as brigas que nós vamos comprar no curto, médio e longo prazo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é olhar, assim, para o que nós podemos fazer, onde é que a gente pode fazer a diferença nesse processo. E isso dialoga muito com a abrangência dos planos, né? Porque nós temos vários planos que são exercícios acadêmicos, não são ferramentas de gestão, né? Então, eu acho que essa visão de gestão, de resolver problemas, e onde é que a gente consegue fazer a diferença, cada comitê vai ter uma realidade, né? E aí ele tem que discutir, até porque eu vou arrecadar
1 milhão por ano ou 100 milhões por ano. Em função disso, ele tem diferentes questões de estratégia de construção de um plano de bacia. A questão do CBH mais reconhecidos, eu acho que vem muito dessa prática, dessa capacidade de ter a estratégia e na capacidade de ocupar o seu espaço que a política já garante, entendeu? Então, eu acho que nós temos uma política que ela é quase única, né? Quando a gente pensa em política pública no Brasil hoje, né? Vocês vão comparar com a própria agenda ambiental, a agenda de recursos hídricos, ela é realmente muito estruturada sob a lógica de participação e descentralização. Então, eu acho que nós temos que ter clareza sobre esse nosso papel. Eu acho que uma discussão muito importante, colegas, é essa questão da capacitação, porque essa capacitação que olhe com uma visão sistêmica e não com uma visão de currículo, ela é fundamental. O participante de um comitê, ele não é um acadêmico, ele é um gestor. Um gestor, ele não está só no campo da ciência, ele está no campo da arte, é muito mais. Ele tem que pegar esses elementos e tem que trazer para uma realidade que é uma realidade que vai incorporar questões que muitas vezes são intangíveis até no campo da política. Então, eu acho que esse processo do reconhecimento passa muito fortemente por construir uma agenda de capacitação que tenha essa visão, né, de que tem que ter uma base, né, uma base de conteúdo, mas tem que ter uma base também que traga uma visão do construção do debate, do papel da participação, de como acompanhar as políticas públicas. São processos, né, que são processos que não são simplesmente processos científicos e técnicos, são processos políticos, e para o comitê, por ser uma entidade, né, um espaço político, é justamente, eu acho, uma das questões que nós temos que fortalecer muito nessa agenda. Pessoal, antes de continuar, está chegando bastante perguntas. Isso é muito bom, né? Se a gente pudesse ficar nessa discussão, mas já são 17h38. Então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta para cada convidado. Tudo bem? De acordo? Isso não significa que as perguntas ficarão sem resposta, tá? Nós vamos entrar em contato com os convidados, eles nos ajudarão e nós encaminharemos as respostas para todos vocês. Tudo bem? Pactuado assim? Então, vou aproveitar o Dr. Valnei e vou fazer a última pergunta. Só um momento. Uma pergunta interessante. Gostaria de saber, de Volney, como tirar o enquadramento do papel. Acabamos de aprovar o enquadramento do Rio das Contas e vejo que a implementação está tão distante. Tirar o enquadramento do papel passa por ter uma clareza sobre a estratégia de implementação do plano, né? O enquadramento, ele nada mais é do que aquela meta que daqui a pouco a gente vai precisar de 10, 20, 30, 40 planos para chegar lá. Mas ele é o nosso referencial e é pelo que nós vamos lutar. São os usos e são as qualidades que nós queremos defender dentro da lógica do que a bacia entende como relevante. Então, eu acho que eu acho que tem uma discussão complexa aí por trás da questão do enquadramento. O enquadramento foi muito contaminado pela questão do licenciamento ambiental. E aí é uma outra discussão que nós temos que fazer. O enquadramento hoje ele está visando muito mais uma ferramenta para definir padrão de efluente do que meta da nossa bacia. Isso está totalmente equivocado. Nós temos que ter coragem de enfrentar essa discussão, mas enquanto não fizermos isso, o enquadramento estiver subordinado a uma lógica de licenciamento, nós não vamos poder ter o espaço para poder usar essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante para que a gente, né, faça um acerto, uma regulação das expectativas da bacia em relação ao seu futuro e possibilite até, né, dar essa razão política de mobilização para a cobrança e para as pessoas se enxergarem, né, nessa discussão de qualidade, disponibilidade e dos usos que a bacia quer fazer. Então, eu acho que nós temos que vencer essa subordinação do sistema de recursos hídricos ao sistema de meio ambiente. Nesse momento, que eu acho que é uma necessidade de afirmação, e eu acho que o próprio Conselho Nacional tem um papel dentro desse debate, extremamente importante. Não sei se é para fazer as considerações. O senhor me desconstruiu agora, porque eu tinha realmente
E vai ter que ser uma quebra de paradigma essa questão do enquadramento que fica amarrada ao licenciamento. Mas o senhor tem toda a razão. Eu vou falar isso, Karina, assim, porque eu fui conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente por 10 anos, fui presidente da Câmara Técnica, participei da discussão de 357, participei, e eu vivo, né, a questão de recursos hídricos, hoje eu sou servidor de carreira da ANA, né, e tenho muita clareza sobre esse mau uso, né, da ferramenta enquadramento dentro de uma lógica de licenciamento. E nós vamos ter que vencer isso. Eu acho que enquanto não vencer isso, enfrentar de uma forma corajosa esse processo, nós não vamos conseguir avançar no enquadramento. Eu passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais. Mais uma vez, gostaria de agradecer a essa oportunidade de estar participando de debates como esses, mas e como grupo ao qual eu faço parte, que é o LabGest, a gente tem tido um papel, estamos completando 15 anos esse ano, em dezembro, aqui no estado do Espírito Santo, sempre na visão de discutir, desenvolver metodologias. O Paulo Paim, que o Valnei está falando, é uma pessoa que contribuiu muito aí em termos de realizações, o pessoal da AGE, Fábio Onerti, etc., né? Nessa de ciência tentar, de alguma forma, dar sua contribuição para a prática. Mas não só tem a ciência básica, que é importante, mas também a ciência aplicada. E, para mim, assim, fechando, eu sou muito reticente, de fato, né, a forma de metodologias que o mundo, não é apenas Brasil, usa nessa relação água e desenvolvimento. Eu acho que a gente precisa arrumar formas, estratégias. Eu acho que as estratégias que têm sido utilizadas pelos gestores, no meu modo de ver, elas não têm sido, no meu modo de ver, no geral, das melhores. Essa questão de valorizar na prática a questão da água, isso é importantíssimo, né? Como realmente mostrar o papel, a importância que temos. Mostrar na prática. Então, se é importante, todo mundo acha, então por que não estão aqui, por exemplo, ocupando os assentos do comitê? Por que tem vagas, né, vacâncias? É porque não está sendo bem conectado com o mundo aqui fora, de fato, né? Então é isso, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar a visão de água, gestão de água não centrado na água, gestão de água aqui com os grandes decisores assumindo os comitês, por exemplo, os assentos, eles têm que estar ali com o presidente da FINDES, presidente das grandes associações, tomadores de decisão têm que estar lá. Então, o que vamos fazer para garantir essa participação? Porque senão a gente vai ficar cheio de planos, como eu percebi que o Antônio Eduardo Lana está aqui, né? Ainda bem que não falei mal dele, mas ele recentemente, em lives, etc., falando a quantidade de planos executados, mas quantos planos se tornaram efetivos? Quantos planos se tornaram, de fato, efetivos? Então, estão fazendo, como eu disse, para, e não fazendo com. A gente tem que vir com estratégia, não para garantir plano depois de executado. Os planos, seja lá o que for, tem que ser com os atores-chave no ato da sua concepção e elaboração. E se o planejamento é o momento, no meu modo de ver, mais estratégico, para a inclusão e outras coisas mais, eu acho que a gente precisa mudar. E é metodologia, no meu modo de ver. É metodologia que está precisando ser colocada para a prática. E assim eu agradeço mais esse momento de debate, discussão, que é sempre enriquecedor e a gente vai aprendendo. E estamos à disposição. Obrigado. Acho que a Karina já disse que era para fazer as considerações finais, né, Karina? Bom, eu queria basicamente agradecer realmente a oportunidade de estar aqui com vocês, o Paulo, né, que primeiro me contatou, né, eu queria depois a Thaís, e hoje, né, a Karina também me contatou. Acho que eu tentei, né, apresentar para vocês um pouco dessa perspectiva do trabalho que a Ana desenvolve
e um pouco também da minha experiência de gestão já há mais de 25 anos, tanto no governo, prefeitura, governo estadual, como na ANA, nos últimos 15 anos lá que eu sou servidor. Então, eu acho que esse processo da implementação da política, né, nós temos uma política aí que está com 23 anos, ele não nasceu pronto, ele avançou, e muitos desafios tem pela frente. Eu acho que esse sentimento de que vocês pertencem a um sistema estadual é fundamental. Vocês não vão resolver as questões sozinhos, como o comitê, né, do Itapemirim. Vocês são parte de um sistema. Então vocês têm que cumprir bem esse papel dentro do sistema. E vocês são basicamente formuladores, vocês são políticos, e vocês têm que ter clareza sobre essa estratégia que vocês querem implementar para a bacia hidrográfica. Né? Que o que a gente tem visto muito hoje, que tem limitado, pegando até os comitês federais, né? Muito da discussão dos comitês federais é organizada no âmbito da realidade política dos estados. A gente praticamente não discute a bacia. Tem comitê que, por exemplo, distribui a cobrança em função de quanto é arrecada em cada estado, e não de quais são as prioridades do que tem que se fazer no plano de bacia da bacia hidrográfica. Então, nós temos muitas distorções que eu acho que exigem de nós, né, um certo desprendimento até, para poder perseguir um pouco a própria lógica, né, os próprios fundamentos da política nacional. Então, eu acho que, queria dar os parabéns a você, eu acho que foi excelente aí dividir, né, a tarde com o professor Edmilson também, e as excelentes, né, perguntas que foram formuladas, e vocês têm meu e-mail, podem entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer no que eu puder esclarecer, ou se não tiver a informação, encaminhar para quem lá na ANA possa ajudar a informar. Então, muito obrigado e bom trabalho. Eu sei que continua aí nos próximos dias aí esses seminários de vocês. Um abraço. Eu que quero, em nome do Comitê de Bacia Hidrográfica do Itapemirim, agradecer imensamente a presença de vocês. Foi uma tarde riquíssima, esclarecedora, uma desconstrução e construção importante para que nós consigamos caminhar, consigamos passar por essas dificuldades, por esses desafios, né? Ter esse novo olhar. Eu agradeço imensamente a participação do professor Edmilson e do Dr. Volney. Tá? Vou passar a palavra para o Paulo Breda, acho que ele quer também fazer uma consideração final. Paulo, estou te dando essa oportunidade. Hein? Então, só para falar, né, que quanto mais a gente estuda, né, tanto as leis e quanto as pessoas, né, a gente aprende mais, muito mais, né? O que o professor Edmilson, ele sempre faz e sempre fez e vai fazer sempre, é essa possibilidade da gente pensar, né? Pensar no que a gente pode fazer. E Volney, né, é uma caixa de muitas informações, né, Volney? Quando você fala de enquadramento, assim, hoje eu aprendi, depois de não sei quanto tempo de comitê, né, a respeito do enquadramento, o que é e o que não é. Então, a gente está aqui para isso, né, o nosso seminário, né, o nosso aniversário aqui do comitê, a gente está para aprender e para construir com todos os setores. Isso é muito importante. Obrigado a todos aí. Só isso, Karina. Amanhã eu vou estar no lugar da Karina. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Amanhã nós continuamos com o seminário, no mesmo horário, lá no link do Instagram do CBH Itapemirim, tá? Tenha uma boa noite, que já está chegando às 18 horas. Foi muito proveitoso, né? Mas as pessoas que, porventura, as perguntas não apareceram agora, nós vamos entrar em contato e nós vamos, na medida do possível, que os convidados forem respondendo, encaminhando a resposta. Tá bom? Muito obrigado. Eu estou muito feliz com esse momento, porque é o que o Paulo falou. A gente aprende para fazer melhor e é preciso quebrar paradigmas daqueles conceitos que ficaram lá dentro da caixinha
E esse diálogo é importante porque, se planejando melhor, a gente consegue atuar com mais eficiência nas questões que precisam da nossa atuação enquanto comitê. Muito obrigada e uma boa noite a todos.